Teleaula Natal. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Anne Saraiva e esse é meu sinal em Libras, a letra A descendo da cabeça ao ombro. Sou professora de arte da Rede Municipal de Natal. Sou parda, tenho 1,61 m de altura, cabelos castanhos com mechas loiras, olhos castanhos escuros. Estou vestida com calça jeans azul e blusa vermelha com colar preto pendurado no pescoço. Estou de frente em pé à direita da tela da TV. Por trás de mim, cenário virtual na cor azul escuro. À margem superior e esquerda do cenário, uma moldura retangular na mesma cor. Dentro da moldura serão exibidos slides da aula. Abaixo da moldura, em toda a extensão inferior do cenário virtual, pastilhas na cor branca e vários tons de azul. Fim da descrição. Iniciamos agora a 14ª aula do Ensino de Artes para as turmas do 9º ano. Para dialogar com você nessa aula, estarei apresentando 13 slides em PowerPoint. O primeiro slide tem plano de fundo branco. À esquerda, na parte inferior e à direita do slide, 3 linhas retas paralelas na cor azul camaleão. Na parte central superior do slide está escrito Secretaria Municipal de Educação, Natal. No centro do slide, a palavra Artes em letras pretas. Abaixo lê-se Aula 14, Iluminação e Sonoplastia e Professora Anne Saraiva. Com exceção desse primeiro slide já descrito, os demais 12 slides seguem o mesmo padrão. Slides com planos de fundo branco com textos escritos em imagens diferentes. À esquerda, 3 linhas retas verticais paralelas na cor azul camaleão. Fim da descrição. Ninguém faz teatro sozinho. É necessário existir o personagem que, por meio do ator, na relação com o espectador, dá vida ao texto teatral. Podemos até pensar, só isso? Bem, de certa forma, sim. Para fazer teatro é imprescindível que um ator que interprete um personagem para o público. Porém, juntamente com ele, colaboram ainda os diretores, dramaturgos e técnicos. É importante destacar que, de acordo com a proposição artística e estética do teatro em que estamos inseridos, a quantidade de profissionais pode alterar. E o trabalho em equipe é fundamental para a realização de um bom espetáculo. As histórias podem ser personificadas ao vivo para os espectadores ou em frente às câmeras, como as produções de novelas e filmes para televisão ou cinema. Desta forma, os atores dão vida aos personagens por meio das ações, gestos, palavras e roupas, bem como outros elementos cênicos adicionados para que o espectador tenha uma experiência estética naquele momento e lugar ao qual se refere aquele universo artístico e ficcional. Como na cenografia, a iluminação abrange objetos como a ação de manipular objetos e equipamentos, ou seja, o conjunto de luzes usadas para produzir efeitos visuais. E para ter efeitos bem elaborados, o iluminador tem que conhecer cada equipamento e suas propriedades. Vamos ver alguns desses equipamentos? No slide 2 a seguir, em exibição na TV, exemplos de equipamentos de iluminação. Fim da descrição. Nós temos refletores, canhões, Fresnel, par, vários tipos de canhões diferentes, de tamanhos, cores, que eles têm efeitos e eles têm funções diferentes para a iluminação. Esses equipamentos, associados ao conhecimento técnico e estético, conseguem o melhor aproveitamento da iluminação cênica na produção de efeitos visuais na cena. No slide 3 está escrito em letras pretas: exemplos de efeitos visuais a partir da iluminação cênica. No próximo slide vamos ver um exemplo dele. No centro da imagem, 2 pessoas em pé. Uma mulher do lado direito vestida de saia longa marrom, casaco preto e chapéu com as mãos fechadas na altura da cintura. Ao lado esquerdo, um homem com calça comprida preta, camisa quadriculada e casaco escuro. Ambos descalços sobre um monte de terra. Por trás deles, algumas malas de viagem e no fundo uma cortina na cor azul com luzes brancas representando o céu com nuvens. Fim da descrição.
Nesta imagem, percebemos a presença da iluminação que utiliza as luzes para ajudar a transmitir emoção, destacar e ocultar atores e dar mais assertividade ao cenário, elementos que abordamos na aula anterior, bem como a maquiagem e o figurino. Nesse exemplo, percebemos os atores em destaque, tanto por seu posicionamento no centro do palco, como pelas fontes de luz iluminando-os. A iluminação é o elemento da composição teatral que liga conhecimento técnico e conhecimento estético. Podemos compreender que a iluminação cênica compõe um conjunto de luzes usadas para criar efeitos visuais, gerando, junto à cenografia e à sonoplastia, uma identidade visual ao espetáculo. Ela também contribui para criar sensações como o dia e a noite, frio ou quente, dentre outras sensações que mobilizam o imaginário e os sentidos corporais do espectador. Veremos um exemplo desse tipo de sensação no próximo slide. Em exibição na tela da TV, duas fotografias coloridas horizontais. No canto superior esquerdo, cena de uma peça de teatro com dois atores. Um em pé segurando uma corda na mão e o outro com a corda amarrada nas costas em posição curvado para a frente. No canto inferior direito, cena de uma peça teatral com dois atores de costas para o público, olhando para cima em direção da luz, que faz referência à lua. Fim da descrição. A iluminação utilizada na imagem à esquerda indica que ainda é dia, pela claridade e tons de amarelo usados nos holofotes, enquanto que na outra imagem à direita, no mesmo cenário, as cores são modificadas, ficam mais escuras e há a predominância de diferentes tons de azul, alterando a percepção visual do espectador. Além disso, um foco de luz ao fundo do cenário dirige o foco para um céu enluarado, configurando a sensação de noite. Assim, nos exemplos apresentados, a iluminação cênica cria as sensações de dia quente e noite fria. Como a maioria dos elementos do cenário está parada, as luzes ajudam a produzir um efeito mais marcante. Alguns roteiros apresentam indicações de iluminação e outros podem ser bem abertos à interpretação e técnica do iluminador. Porém, é importante ter um plano de iluminação. Para isso, antes, a equipe conversa sobre os equipamentos e efeitos necessários para cada cena. As cenas de teatro utilizam da imaginação do público. Assim, a iluminação pode auxiliar como reforço a inserção na atmosfera da cena, com efeitos que estimulam a criatividade e a fantasia. Existem também máquinas específicas para cada efeito, como, por exemplo, máquinas de neve, máquinas de bolhas, máquinas de fumaça, efeito que dá a impressão que os atores estão andando em nuvens, entre outras possibilidades. Vai depender da imaginação e do que a tecnologia pode apresentar. No próximo slide tem uma imagem que apresenta a utilização de equipamentos harmonizados, estimulando o imaginário e transportando o espectador para outros espaços. No centro da imagem, uma pessoa com braços abertos e nos braços asas como um pássaro. Ao redor, fumaça com luz branca apontando para o centro e luzes azuis ao redor iluminando a fumaça, representando o céu com nuvens. Fim da descrição. Essa imagem apresenta a combinação de equipamentos de luzes no palco e o uso de outros materiais como efeitos de fumaça, de forma a ampliar a percepção visual articulado com o contexto da cena. É necessário que todos trabalhem em conjunto na produção de um espetáculo teatral. Tudo e todos os elementos são importantes e a união faz com que a magia do espetáculo seja inesquecível. Você sabia que nas cenas ou espetáculos teatrais podem utilizar efeitos sonoros e canções? Pois é, essa é uma forma de ampliar a comunicação cênica por meio de sons. A sonoplastia, outro elemento da composição teatral, é um conjunto de sons, efeitos, músicas, ruídos, vozes e outras fontes e formas sonoras criadas previamente para uma atividade artística e que ajuda a enfatizar as cenas e as emoções dos atores e das próprias cenas. Ajuda também a envolver o público em emoções e sensações.
Toda sonoridade deve conversar com o que acontece na cena. Por isso, o sonoplasta, que é o profissional que trabalha com essa linguagem, que compõe e faz funcionar os sons dos espetáculos, assim, deve estudar o texto e depois acompanhá-lo parte por parte do que acontece no palco ou nas telas. No slide 7 está escrito em letras pretas, exemplos de efeitos sonoros a partir da sonoplastia. Acredito que você deve conhecer o filme chamado Tubarão, um clássico de 1975. Se não conhece, convido você a perceber a sonoplastia e a cena em duas formas diferentes. No próximo slide terá um pequeno trecho contendo apenas o áudio da trilha sonora do filme. Na tela da TV, slide com letras pretas lê-se Sonoplastia, Orquestra Sinfônica Sesgran Rio, Regência Maestro Éder Paolozzi. E abaixo, sinalização do ícone de áudio. Fim da descrição. Ouvindo esse pequeno trecho da interpretação da trilha sonora do filme Tubarão, já é possível perceber os suspenses das notas executadas pelos instrumentos musicais. Agora convido você a assistir comigo uma pequena cena com esse mesmo trecho da trilha sonora. Exibição tela cheia, imagem com cena do filme O Tubarão. There is a creature alive today who has survived millions of years of evolution, without change, without passion, and without logic. It lives to kill. A mindless, eating machine. It will attack and devour anything. It is as if God created the devil and gave him jaws. A sonoplastia é um elemento importantíssimo nas produções de teatro, nas novelas e no cinema. Para testar um pouco a sua percepção, vamos ouvir alguns efeitos sonoros que podem ser utilizados em produções teatrais. Vamos tentar perceber a que situações esses sons se referem. Vamos lá? Slides com 3 símbolos, a sinalização de ícones de áudio, fim da descrição. Vamos ouvir o áudio 1. Nesse áudio, podemos perceber o som de batidas na porta. Agora, o áudio 2. Nesse exemplo, o som representa uma porta rangendo, que pode ser durante o movimento de abrir ou fechar. E por último, o áudio 3. Este som representa a chamada de um telefone fixo. Na era do celular, acho que vocês nem sabem o que é isso, né? Estes foram alguns exemplos de sons que podem ser reproduzidos. A sonoplastia tem uma finalidade de várias possibilidades, desde sons gravados até a interpretação de grupos tocando ao vivo, bandas, grupos de câmara e até mesmo a orquestra sinfônica completa, sempre dependendo do tipo de produção artística que será realizada a cena, o espetáculo ou o musical. Até o momento, foi possível compreender alguns dos elementos que contribuem para a composição estética da arte teatral. Recursos estes que são fundamentais para a interação do ator com o espaço em que será realizada toda a ação dramática da história, cujos efeitos sonoros e visuais criam a atmosfera cênica que interage com o público.
Dessa forma, é possível criar ainda mais possibilidades de atuação, usando a imaginação para aquele momento e se torne inesquecível. Assista comigo um vídeo com algumas informações sobre a iluminação e a sonoplastia desenvolvidas para uma peça de teatro chamada Irma Vap. Nesse trecho, teremos os profissionais conversando sobre o seu trabalho durante a construção dessa peça. Vídeo com a representação de uma peça de teatro e os profissionais conversando sobre a iluminação e a sonoplastia. Fim da descrição. Na verdade, quando eu fui chamado, convidado para criar a luz de Irma Vap, eu vi que é uma desconstrução realmente da visão do Fajala sobre o espetáculo. E aí eu falei, cara, eu tenho que desconstruir essa luz, né? Então ela tem que ser desconstruída. É uma luz teoricamente assimétrica, né? É uma luz que ela conversa e ela dialoga com o espetáculo. Tem muito trovão nesse espetáculo, tem muita cena de trovão, mas são trovões que não são convencionais, né? Eles acontecem aqui, acontecem ali. Eu particularmente pensei em tonalidades que pudessem compor cenário, figurino, pele, de uma forma que também não comprometesse o trabalho dos atores. E acho que é uma coisa que pode ficar bem bacana, assim, e acho que está dando certo. E essa foi a primeira vez que eu me distanciei totalmente da luz. A única coisa que eu disse para ele é que eu queria Pimbim. A única coisa. E dei como referência para ele A Morte do Demônio, o filme dos anos 80. E ele, através disso, ele criou essa atmosfera. Lobisomem! Homens que viram lobo quando a noite cai! A gente trabalhou juntos paulatinamente. Falava uma referência que eu queria, ele ia lá, retraduzia a referência e me mandava. E isso foi muito importante para o processo, porque é como um filme de terror, né? Um filme de terror, 50% é a trilha que vai levando, conduzindo nesse lugar. Ele é de uma criatividade, nossa, eu fico surpreso com isso. Que a ideia é que a música seja um personagem mesmo dentro da peça. Isso o Fajala falou muito, desde o começo ele pediu isso pra mim. A música é quase um personagem dentro da peça, porque ela interage, ela cria os ambientes para as cenas acontecerem e interagem também com os personagens. Então ela tem uma responsabilidade muito grande da trilha na construção dramática mesmo do espetáculo. E aí, perceberam? Espero que sim, mas ainda faltam outros elementos fundamentais da composição cênica e veremos nas próximas aulas. Agora, vamos revisar? Na aula de hoje, conhecemos dois elementos da composição teatral, a iluminação e a sonoplastia, buscando compreender seus efeitos de luzes e sons. Percebemos que para uma cena ou um espetáculo teatral são necessários profissionais com conhecimento técnico e estético da arte teatral. E por hoje é só. Tchau!